Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu quero falar aqui com vocês, aliás, eu não. Um incomparável no canal do Mestre vai falar com vocês sobre Microsoft Fabric. É isso mesmo. Vocês pediram muito conteúdo sobre Microsoft Fabric, como é que funciona, para que serve, como é que eu utilizo. Então, nós vamos atender. E quem vai falar sobre isso é o Diego Scaglione. O Diego é nosso aluno há um bom tempo e ele se especializou em engenharia de dados, já tem várias certificações aí no mercado de engenharia de dados. Então, ele vai trazer aqui um conteúdo de primeira, que foi assunto da nossa última live mensal dos alunos da plataforma. O Diego trouxe esse conteúdo para os alunos, a galera adorou e agora nós vamos trazer esse conteúdo também abertamente aqui para você no YouTube. Então você vai aprender com o Diego sobre o que é um Lakehouse, como é que você utiliza ele, como é que você utiliza Data Flows no Fabric, Notebook Python, enfim, toda a parte de ETL, transformação de dados e ingestão de dados dentro do Microsoft Fabric. Engenharia de dados na veia, meu povo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, só que antes não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Diego, quebra tudo, meu caro. Fala pessoal, tudo certo? Hoje estou aqui a convite do Léo para apresentar um pouco sobre o Microsoft Fabric para vocês. A ideia é apresentar um pouco das possibilidades que a ferramenta tem. E para isso eu adaptei um case do próprio Léo para o Fabric. Bora começar? Bom, a gente já está aqui na tela inicial do Fabric. Como podem ver, estou na URL do próprio Power BI, mas na experiência do Fabric. Caso a experiência do Fabric já esteja habilitada no tenant ou na empresa de vocês já vão conseguir acessar essa experiência e ver as diferentes experiências do Fabric que a gente tem aqui nesse menu, no canto inferior esquerdo. Vou mudar para o Power BI, onde a gente já conhece bem a plataforma, e vejam que eu já tenho um workspace criado chamado Financeiro. O primeiro ponto que a gente pode observar aqui nesse workspace é uma série de ícones, talvez não tão conhecidos, exceto pelo ícone do conteúdo Premium, né? Aqui a gente vê que é um conteúdo de Fabric, nesse caso, mas a gente também tem um ícone que mostra que é um workspace do trial do Fabric, já vou falar sobre isso, e que também esse workspace foi criado dentro de um domínio, e eu chamei esse domínio de Power BI Series, para deixar tudo mais organizado aqui para a gente, ok? Bom, iniciando do começo, vamos falar da licença, né? O Fabric é uma experiência paga, porém a gente tem licenças trials que a gente pode utilizar e ativar elas por 60 dias para testar todas as experiências que o Fabric nos traz. Podem ver que eu estou com o meu trial ativado aqui, ainda tenho 57 dias restantes, e eu ativei ele recentemente para fazer essa demonstração para vocês. Como vocês podem ativar a experiência do trial no ambiente de vocês? A gente vai acessar o nosso usuário aqui no canto superior direito, e a gente vai poder ativar aqui dentro da nossa licença o trial, caso ele ainda não tenha sido ativado. É o mesmo trial que a gente ativa para o Power BI Premium, o PPU, por 60 dias. Ele também vai nos habilitar aqui a experiência do Fabric. Caso você não tenha ativado e essa experiência não apareça para vocês, é porque ela está bloqueada e precisa solicitar para alguém da TI para desbloquear, para que isso fique habilitado aqui no menu. A partir desse momento a gente vai conseguir ativar o trial. Então, vai ficar com o trial ativado aqui, como podem ver na minha conta. Eu criei uma conta aqui, Fabric Demo, dentro do meu domínio. E estou com o trial ativado, ok? Uma vez que a gente tem o trial ativado, a gente vai poder criar novos workspaces dentro da experiência do Fabric. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. Então, quando a gente vai criar um novo workspace, a gente pode vir aqui, novo workspace, definir um nome qualquer, né, para o nosso workspace. E aqui na parte inferior, dentro da guia Advanced, a gente vai ter as possibilidades de licenciamento. Então, aqui está ativado por padrão meu trial, e aqui ele vai utilizar o trial do Fabric. Desde que a gente crie nessa opção, ele vai ficar com aquele ícone de que é um workspace trial do Fabric, como eu demonstrei no início. Observem que o meu ambiente aqui está em inglês, eu mantive todo o padrão dele em inglês, mas é opcional. Eu prefiro, por causa da tradução dos recursos do Fabric ou do próprio Power BI, acredito que fique melhor dessa maneira. Mas, caso vocês não se sintam confortáveis, podem alterar nas configurações aqui do usuário. A gente consegue alterar o idioma de exibição aqui em Preferências, General,
e trocar o idioma, ok? Bom, então, voltando ao nosso workspace, eu demonstrei que ele está dentro de uma capacidade do Fabric e que está utilizando essa licença trial que eu criei para o meu usuário. Um outro ponto que eu demonstrei foi que ele está dentro de um domínio. E essa questão de domínio é uma forma da gente organizar nossos workspaces em diferentes domínios. Eu criei um domínio, então, chamado de Power BI Series e coloquei meu workspace dentro desse domínio. Então, o primeiro ponto é, onde que eu crio o domínio? Para criar domínio, a gente tem que ser administrador do Power BI. Então, aqui eu tenho essa possibilidade. Caso você não tenha, é só solicitar para o administrador criar esse domínio. Vem aqui na engrenagem, no canto superior direito, Admin Portal, e essa experiência de domínios, que é nova. Veja que eu já tenho alguns domínios aqui que eu utilizo, e o domínio que eu estou utilizando no momento é o Power BI Series, ok? Quando eu fui na criação de workspace, vocês devem ter percebido também que, dentre as opções de um novo workspace, eu já posso atribuir o domínio no momento da criação. E aqui eu tenho os domínios que eu tenho acesso. Eu também posso definir o domínio uma vez que o workspace já esteja criado. Tudo bem? Bom, essa era só a parte introdutória para a gente entender aqui os primeiros blocos do workspace, da capacidade do Fabric e de um domínio. Agora a gente vai entrar de fato, mão na massa, nos recursos do Fabric. Mas antes eu só queria demonstrar qual é o relatório da Power BI Series, esse que eu estou chamando de financeiro, que a gente vai fazer essa migração para o Fabric. Então, o relatório é esse dashboard financeiro. Vou iniciar a nossa análise. E vejam que é o mesmo relatório que o Léo criou na Power BI Series. Esse conteúdo é gratuito, está disponível na plataforma da Experian. E a grande sacada aqui é que ele está conectado, se vocês verem na barra inferior, num modelo semântico live. Quando a gente diz que ele está conectado live, é a mesma forma da gente publicar o modelo semântico e conectar outros relatórios nesse modelo semântico. E por que eu estou fazendo isso na experiência do Fabric? Porque eu desenvolvi esse modelo em Direct Lake, que é um novo modelo de conectividade exclusivo do Fabric. E é isso que eu quero demonstrar aqui. Então a gente vai pegar as bases que foram utilizadas para esse relatório, que são planilhas. A gente vai trabalhar ela no Fabric em diferentes experiências. E, por fim, criar um modelo semântico em Direct Lake e conectar o report neste modelo semântico. Ou seja, eu não fiz nenhuma alteração no report em si, nos visuais. Mas toda a construção do modelo, incluindo as medidas, eu fiz dentro do Fabric. Ok? Bom, retornando então ao Fabric, vamos para o nosso workspace. Assim que a gente exibir o nosso workspace, vocês vão ver que já tenho diversos recursos criados aqui. Dentre eles, alguns já são conhecidos, como os relatórios, nossos reports, nossos dashboards e nossos modelos semânticos. Mas vocês vão ver que tem diversos recursos diferentes aqui, como Dataflow, Lakehouse, Notebooks e Pipelines. Então, qual a ideia aqui? Selecionei diferentes recursos do Fabric para apresentar como a gente pode trabalhar, obter os dados, manipular, transformar e disponibilizar eles para o Power BI, para os modelos, através da experiência do Fabric. Não necessariamente a gente precisa usar todas as ferramentas ao mesmo tempo, a ideia aqui é justamente mostrar um pouco de tudo do que a gente tem de possibilidade. Ok? Bom, mas para tornar isso mais visual, e a gente não ver os objetos soltos dessa maneira que eu estou demonstrando aqui, eu desenvolvi um fluxo para a gente ver isso. Então, vou exibir ele aqui e veja que a gente tem nosso Task Flow. E eu chamei ele de ETL financeiro. Então, aqui a gente tem as etapas de coleta, transformação e carregamento dos dados para o modelo semântico em Direct Lake. Veja que a gente tem desde o Extract e Transform do nosso ETL, o ET. A gente tem o Load, o carregamento aqui, que vai acontecer no nosso Lakehouse. A gente tem uma outra transformação aqui, que acontece no Notebook. E a gente tem o nosso modelo e visualização aqui. Então ficou bem mais organizado dessa maneira, né? Então vamos entender os nossos blocos, como eles interagem entre si e
como essas transformações foram feitas, ok? A gente vai partir do centro. Ah, mas o ETL não começa no E do extract? Sim, ele começa, mas a gente precisa ter onde fazer o load, ou seja, se eu vou fazer ETL, onde que eu vou descarregar meus dados? Nesse caso, a gente vai descarregar num lakehouse. Então, o primeiro passo que eu fiz após criar o workspace do Fabric foi criar um lakehouse. E como que a gente faz isso? Eu não vou repetir todos os passos, eles já estão prontos, mas eu vou demonstrar onde a gente vai para fazer cada uma das coisas e depois demonstrar o que está pronto, como isso foi feito, ok? Bom, aqui dentro do workspace, vou subir novamente para a gente ver nossos objetos. Ele está filtrado porque eu cliquei na aba de load. Se eu quiser remover, é só clicar aqui, mas toda vez que a gente clicar num dos blocos aqui, ele vai filtrar os recursos para a gente, ok? Então, nesse momento, a gente só está vendo o nosso lakehouse. Muito bem. Se eu vier aqui em New Item, a gente já tem a nova experiência de criação de objetos do Fabric que ficam no canto direito, não mais uma lista suspensa como era anteriormente. Aqui eu defini alguns favoritos para facilitar meu trabalho, mas caso você não tenha feito isso e é a primeira vez, ele vai abrir em All Items e a gente vai ter vários objetos que a gente pode criar aqui. Independente da experiência que a gente tiver definida, nesse momento eu estou na experiência do Power BI, ele vai mostrar todos os blocos. O que pode mudar é a ordenação delas. Então a gente tem experiências para visualização de dados, para obtenção de dados, para armazenamento de dados. Então, se eu estou falando do load do nosso ETL, o armazenamento vai estar nessa caixinha aqui, né? E aqui está o nosso lakehouse. Então, se eu estou criando o lakehouse pela primeira vez, eu posso vir aqui. No meu caso, eu já defini meus favoritos, que eu uso mais vezes. O lakehouse já está aqui também. Então, é só vir aqui, a gente marca um favorito. Por exemplo, vou marcar o report. Ele vai aparecer aqui na lista para mim dos blocos favoritos, ok? Então, se eu for criar um lakehouse do zero, a única informação que a gente precisa definir é o nome para o lakehouse. E ele vai ser criado. Simples assim. A gente tem uma outra experiência aqui também de esquemas no lakehouse, mas ainda está em public preview. A gente não vai utilizar ela nesse momento. Então, eu defini o nome para o meu lakehouse, que eu chamei de lakehouse financeiro, e criei o objeto. Outra observação que eu queria fazer aqui é sobre os prefixos que eu utilizo. É só um padrão de nomenclatura que eu gosto de utilizar para identificar melhor os objetos. Então, eu sempre utilizo um prefixo nos objetos que eu crio aqui. Então, o lakehouse tem o LH, o dataframe, desculpe, o dataflow tem um DF, o notebook tem um NB, o pipeline tem um PL e o modelo semântico de Semantic Model tem um SM. O único que eu não utilizo o prefixo é o report, porque normalmente a gente vai utilizar o report dentro de aplicativos ou outros objetos de distribuição para os usuários finais e a gente não quer que eles fique uma nomenclatura toda modularizada normalmente de quem está desenvolvendo os códigos, certo? Então, fora isso, eu defini esse prefixo em todos os meus objetos, mas é uma prática minha, ok? Bom, então a gente começa a nossa experiência criando o lakehouse, porque por mais que a gente vá fazer o extract, transforms load, a gente tem que ter onde fazer o load desse processo. Então, uma vez que o lakehouse está criado, vou abrir ele aqui. E vocês vão ver que a gente já tem as nossas tabelas e arquivos. Então, a gente já está vendo aqui, por exemplo, a FAQ pagamentos, que eu trouxe ela para cá. Posso passar pelas outras tabelas também. Tenho a minha calendário, a plano de contas, tenho a fato pagamentos e tenho a fato recebimentos. Ele vai carregar aqui cada uma das tabelas conforme eu passo sobre elas. Isso são previews, tá? Ele vai mostrar as 1000 primeiras linhas dessas tabelas. Então, tá aqui. Já vou falar como a gente chega nas tabelas também. Inicialmente ele vai vir vazio, não vai ter nenhuma tabela, e também o Files vai estar vazio, ok? Dentro do Files, eu criei uma pasta chamada Base de Dados, e eu importei alguns arquivos CSV. Então eu importei o cadastro do plano de conta CSV e o recebimento CSV. Por que eu comecei importando os arquivos? Porque a gente vai manipular esses arquivos a partir do Lakehouse e vai entregar esses arquivos como tabelas aqui na seção superior. Então a gente tem a tabela do plano de contas, a gente tem a tabela dos recebimentos
E a calendário e a pagamentos? Elas eu fiz um pouquinho diferente, ok? A pagamentos a gente vai utilizar um Dataflow, muito semelhante à experiência que a gente já tem no Dataflow do Power BI ou mesmo no Power Query, como foi feito no relatório original. E a calendário, eu utilizei um pipeline. Vocês podem ver que é uma calendário diferente, bem completa, e é um arquivo que eu trouxe externamente do meu GitHub, ok? Então, é um arquivo bem extenso aqui com várias opções de calendário que a gente tem, baseado no modelo do Kimball. Bom, então vamos para os nossos arquivos. Aqui nos arquivos, como que eu trouxe esses arquivos e essa pasta para o nosso Lakehouse? A gente tem diferentes formas de fazer isso. A gente pode fazer isso diretamente, que foi a forma que eu fiz, a forma mais direta e rápida, ou a gente também pode criar processos automatizados que vão fazer essa carga constantemente. E no direto ao ponto, a gente quer trazer arquivos para dentro do Fabric, e lembrem que a experiência do Fabric é na nuvem, ou seja, a gente já está aqui como se fosse no Power BI Service, né, mas é no que a gente chama no nosso OneLake, então é o lake que o Fabric utiliza, certo? Então eu quero trazer esses arquivos para a nuvem. Então, aqui na nossa pasta Files, eu vou vir nos 3 pontos, Upload, e eu tenho duas opções, Upload Files ou Upload Folder. Se eu selecionar Upload Files, eu vou selecionar os arquivos e eles vão vir direto para a pasta raiz, Files. Se eu selecionar Upload Folders, eu posso subir uma pasta inteira com os arquivos subjacentes, inclusive de forma recursiva, ou seja, pastas, subpastas e todos os arquivos que estão dentro dela, para dentro do meu Lakehouse. Eu também posso criar a pasta aqui diretamente. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, New Subfolder, então, dados, crio essa pasta. Veja que ela já foi criada. E agora eu faço o upload dos arquivos. Ele vai deixar eu buscar meu diretório. E vejam que aqui é onde eu estou buscando meus dados no meu computador local. Estou no meu HD, Power BI Series, financeiro, base de dados. E aqui eu vou trazer os meus arquivos. O diretório não está aparecendo na tela, ok? Mas eu vou selecionar os arquivos. E agora vocês vão ver que eles já aparecem aqui. Cadastro, plano, contas e recebimentos, ok? Não vou fazer novamente, isso já foi feito anteriormente, só estou demonstrando o caminho. Mas vou cancelar, vou remover essa pasta aqui. Uma vez que os arquivos estão dentro do nosso Lakehouse, na pasta Files, eu posso visualizar eles. É um CSV separado por ponto e vírgula, ok? Mas eu quero trabalhar com tabelas, porque eu quero trabalhar com dados estruturados. Esse é o meu objetivo aqui. E não com um texto delimitado, ok? Então, como que eu vou criar tabelas a partir dos meus arquivos? Bom, primeiro eu vou na forma mais simples e direta, e depois eu vou mostrar uma forma mais detalhada via notebook, ok? O primeiro passo que a gente fez foi o plano de contas. Então, é uma tabela bem simples aqui no nosso CSV. Não tenho muita manipulação necessária, então eu vou carregá-la diretamente para uma tabela, ok? Como que eu faço isso? Aqui na nossa pasta base de dados, vou vir nos 3 pontos no cadastro plano conta, Load to Tables. Poderia fazer para uma tabela existente, como ela já existe, ou poderia criar uma nova, que foi o que eu fiz pela primeira vez. Se eu criar uma tabela nova, como ele vai fazer aqui, ó, vou colocar aqui plano, contas. Eu quero utilizar o cabeçalho, sim, e o meu separador, lembrem que é ponto e vírgula, ok? E o que ele vai fazer para a gente? Ele vai criar essa tabela imediatamente dentro da nossa pasta Tables, que aparece na parte superior do nosso Lakehouse, ok? E então a gente já vai ter essa tabela pronta. E agora eu gostaria de explicitar alguns conceitos aqui. O conceito de Lakehouse é justamente isso que a gente está vendo. Ele trabalha tanto com arquivos, qualquer tipo de arquivos, podem ser estruturados, não estruturados, e essa é a parte Lake, a parte Data Lake dele, porque é isso que um Data Lake propõe. Você pode trabalhar com qualquer tipo de arquivo. Mas ele também traz propriedades intrínsecas de tabelas relacionais, com esquema bem definido, transações,
ACID e vários outros recursos que a gente tem em tabelas estruturadas, que é o que a gente gostaria de ter no modelo relacional, é o que o Power BI consome preferencialmente, correto? Então, a gente tem a parte House na parte de cima, que são as tabelas estruturadas, e a parte Files, a parte Lake, na parte inferior aqui. E essas tabelas, como vocês podem ver, a outra já foi criada, todas elas têm um símbolo no canto inferior direito, um pequeno triângulo. E isso simboliza que ela é uma tabela delta, e esse é o modelo de tabelas que o Fabric utiliza preferencialmente. É um modelo open source, ok? E o que ele faz é, ele utiliza por trás arquivos Parquets, que são altamente comprimidos, então é uma forma otimizada de comprimir arquivos. É um modelo aberto que quase todos os sistemas de dados já utilizam hoje em dia. E ele tem logs em JSON que mantém o histórico dessa tabela conforme a gente vai manipulando ela, ok? Então, como que eu posso ver essas informações? Primeiro, aqui eu vou ver uma preview, né, da nossa tabela, exatamente igual à superior. Eu só crio ela novamente para demonstrar o processo. Então, ela vai carregar, a gente vai ver as linhas. E vejam que agora ela é uma tabela estruturada e tipada, ou seja, a gente tem as colunas tipo string e a gente tem a primeira coluna aqui do ID tipo inteiro, ou seja, ele já inferiu o esquema para a gente, perfeito? E quando eu disse que ela era uma tabela delta, se a gente clicar aqui nesses 3 pontos e vir em propriedades, a gente vai ver aqui, formato delta, ok? E se a gente quiser ver os arquivos que estão por trás dessa tabela, que eu disse, né, que era um arquivo Parquet com logs em JSON, diferente do que a gente viu aqui embaixo, que era um CSV, a gente pode vir aqui ó, em View Files, e ele vai demonstrar dentro do gerenciamento do OneLake como que isso está organizado. Então a gente tem um arquivo do tipo Parquet, que é a nossa tabela aqui. Ó. A gente não consegue ver o preview do Parquet, ele é um arquivo binário, a gente não consegue ver a estrutura dele aqui. E a gente tem o nosso delta log, que são os JSONs. Aqui a gente consegue ver esse JSON, como que ele foi criado, enfim, todo esse log transacional da tabela, ok? Mas isso é só a fim de conhecimento, não que a gente precisa ficar olhando isso aqui. Muito bem. Então, voltando, eu não preciso dessa tabela, foi só uma demonstração. Vou remover ela. E vou seguir com as nossas tabelas. Perfeito. Eu poderia fazer o mesmo processo para a nossa recebimentos? Poderia. Mas, vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. Então, load new table, recebimentos, separador, ponto e vírgula, utilizar o cabeçalho das colunas e vou tentar carregar. E é aqui que a gente vai sair um pouco da simplicidade e entrar para uns processos mais robustos do Fabric para entender quando a gente precisa dar um passo a mais, ok? Então, se eu só faço o carregamento direto para a tabela, o que vai acontecer na nossa tabela de recebimentos? Ela tem mais colunas, ela tem mais dados e vejam que ela trouxe corretamente as colunas, os cabeçalhos, porém, ela não inferiu corretamente nossos tipos de dados, nem na data e nem no valor recebido. E por que isso acontece? A data está no padrão português brasileiro e ele não entende essa diferença entre dia, mês, ano vindo nessa ordem. As datas preferencialmente aqui para o delta, né, para o padrão delta ou para o padrão que a gente vai utilizar aqui é ano, mês, dia, mas ele também entende outros padrões de dados se a gente especificar corretamente. Para uma inferência de esquema automático, ele não vai identificar isso como data. Então a gente fazer um load direto não é uma boa ideia aqui. A mesma coisa para o valor recebido. Veja que a gente perdeu a propriedade aqui de identificar isso como uma moeda. Ele está entendendo como uma string porque ele não reconhece esse prefixo da moeda do real. Inclusive, esse tipo de prefixo a gente consegue definir lá no modelo semântico, como que a gente quer exibir a coluna, o dado financeiro, mas não a nível de tabela no nosso Lakehouse, ok? Então a gente vai precisar fazer uma limpeza nesses dados. Ok, até aqui? Então, eu não vou fazer um load direto nesse caso. Vou apagar e a gente vai utilizar um notebook para fazer esse processamento da tabela recebimentos, ok? Muito bem. Vou voltar no nosso workspace e vejam que o que eu demonstrei até o momento foi o nossa etapa aqui do Lakehouse, onde a gente tem o load
E nesse load eu já fiz o upload de alguns arquivos e já criei uma primeira tabela somente fazendo o load to table diretamente. Uma outra observação que eu quero fazer do load to table é que isso é um processo manual, não é um processo automatizado. Ele é rápido, direto, mas se você tem que fazer isso constantemente, atualizar aquela tabela diariamente, também não é o melhor caminho, porque você vai ter que fazer aquilo constantemente. Mas se você está fazendo uma análise pontual e seus dados já estão pré-definidos, é uma forma rápida de você ter aquela tabela pronta para análise. Perfeito? Bom, agora eu vou descer aqui para o nosso transform. E aqui vai fazer mais sentido porque que eu aponto a seta para o transform e depois eu aponto de volta para o load. Porque eu vou utilizar um notebook aqui dentro do transform, meu notebook de recebimento, para ler o CSV do Lakehouse, processar e gravar novamente no Lakehouse. Então, sai do Lakehouse, vai para o notebook, processa, devolve para o Lakehouse. Fez sentido esse ciclo? Muito bem. E, por fim, eu vou voltar um passo atrás e trazer lá no nosso extract as outras bases, que a gente tem tanto os pagamentos, que vão vir do Dataflow, e a calendário, que vai vir do pipeline. Ok? Bom, vamos seguir aqui agora, então, para o nosso transform. Então, eu vou abrir esse notebook de recebimentos. Antes de abrir o notebook de recebimentos, vale lembrar que para criar o notebook é a mesma experiência. A gente vem no Workspace, novo item. Eu já tenho o notebook nos meus favoritos, mas se eu viesse aqui em All Items, ele vai aparecer em algumas seções, mas como nesse momento eu estou processando dados, eu buscaria algo relacionado a processamento. Então, vamos vir em Prepare Data, e aqui a gente tem, em algum local, o nosso notebook. Perfeito? Muito bem. Então, vou abrir o nosso notebook. E dentro de um notebook a gente tem bastante informação. Mas para quem já utilizou Python e Jupyter Notebook, vai achar a experiência extremamente familiar. Ele é dividido em células que a gente pode rodar individualmente dentro de um notebook. E ele vai utilizar uma linguagem aqui internamente. Vou falar sobre as opções que a gente tem. E vai entregar resultados intermediários que a gente pode debugar e entender e finalmente gravar isso, que é o que a gente vai fazer no nosso Lakehouse. Tudo bem? Bom, dentro do notebook, como eu falei, ele utiliza diferentes linguagens. E eu estou utilizando a linguagem padrão aqui, que é o PySpark. O PySpark nada mais é do que um Python otimizado para rodar dentro de um ambiente Spark. E o que seria o Spark nesse caso? O Spark é um framework de processamento distribuído, muito utilizado em processos de ETL. Então a gente vê isso em várias ferramentas do mercado que utilizam. Então ele faz processamento de streaming de dados, processamento paralelo. Então ele é bem otimizado para processamento de dados escalável, ok? Então tem uma linguagem do Python otimizada para ser utilizada nesse cenário. A gente também tem a opção de usar Scala, que é a linguagem nativa do Spark. Ela é baseada no Java, então a gente não vai se preocupar com isso. Tem o Spark SQL, então se você tem mais familiaridade com SQL, você pode utilizar o Spark SQL. Não é a mesma coisa que um SQL puro, tanto que a gente tem essa novidade aqui agora, que são células de T-SQL. Isso seria um SQL puro, bem semelhante ao que a gente vê no SQL Server, ok? Mas o Spark SQL, ele roda tudo que a gente conhece no SQL, mas dentro da estrutura aqui de células do Spark, ok? E a gente também tem a linguagem Spark-R, que é uma linguagem mais estatística, muito utilizada no meio acadêmico. Bom, eu estou utilizando aqui o PySpark com Python, vou manter nele. Como eu já falei do Spark, é importante a gente entender também o que o notebook precisa para processar os dados. Pensem que quando você está rodando o seu Power BI desktop, você está fazendo a sua ETL ali no Power Query e tudo mais, e está rodando ali um modelo do Analysis Services, e quem que está pagando por isso, né? É o seu próprio computador, né? Você está gastando sua memória RAM para fazer aquele processamento, sua CPU, então você está utilizando os recursos da sua máquina para fazer aquilo. E a gente sabe que quando a gente faz processos muito intensos na máquina local, isso pode consumir bastante recurso, né? É bem intensivo. Aqui na nuvem não é diferente, mas aqui a gente tem algumas opções bem mais escaláveis, principalmente quando a gente está falando de Spark, que é processamento distribuído. E o que o Spark precisa para
para rodar, ele precisa de máquina, de computador, igual a gente faz localmente. Mas como são máquinas em nuvens, como se fossem máquinas virtuais, e mais de uma normalmente, porque ele tem várias máquinas trabalhando em paralelo, a gente chama isso de cluster. Então a gente tem um cluster de computadores que roda em paralelo, ok? E faz o processamento do nosso código. Tá, mas eu preciso preocupar com isso? Eu vou ter que configurar máquinas, computadores, cluster? Não, eu só estou apresentando o conceito. Mas esse cluster já vem pré-configurado para a gente dentro do Fabric. Os clusters são chamados de Spark Pool e a gente já tem um Starter Pool que está disponível para a gente aqui. Basta eu vir aqui no Connect e se eu clicar aqui no New Standard Session, ele vai criar uma sessão desse meu notebook utilizando esse Starter Pool. Ou seja, ele vai ligar essas máquinas para que eu possa rodar meu código. E a Microsoft já deixa isso pré-pronto para a gente, é bem rápido, ok? E eu nem preciso vir aqui no Connect diretamente. Na hora que eu rodar a primeira célula, ou seja, quando eu rodar o meu código, ele já vai ligar e disponibilizá-la para a gente. Pode demorar mais da primeira vez, mas normalmente é bem rápido, ok? Então, apresentado esse conceito, a gente entendeu que o notebook tem que ter a máquina ali disponível para ele processar o nosso código. E ele está trabalhando com quem mesmo? Da onde ele vai buscar o dado e aonde ele vai devolver o dado? Para o nosso Lakehouse, né? Então, por isso que aqui no nosso Explorer, do lado esquerdo, a gente tem um Lakehouse configurado. Então, se eu vir aqui em Lakehouse, o nosso Lakehouse financeiro foi adicionado. Eu posso, inclusive, adicionar outros Lakehouses, um novo ou um existente, e processar dados de vários Lakehouses, ou de Data Warehouse, ou mesmo de recursos aqui que eu faça um upload diretamente para trabalhar no meu notebook, como a gente faria num notebook local, ok? Nesse caso, a gente precisa unicamente olhar para o nosso Lakehouse, que é o nosso Lakehouse financeiro, porque aí a gente vai conseguir identificar os nossos arquivos e as nossas tabelas. Tá, vamos dar uma pausa aqui antes de continuar e pensar um pouco. Beleza, eu estava desenvolvendo esse relatório lá no Power BI Desktop, utilizando o Power Query, super simples. Por que eu estou trazendo essa complexidade de fazer isso dentro do Fabric? Bom, o primeiro motivo é estou apresentando as possibilidades. Então, o notebook é uma delas. Tem outras que vão ser mais amigáveis para a gente, como a própria experiência do Dataflow. Porém, não posso deixar de dizer que essa é uma das experiências mais escaláveis e mais utilizadas no mercado de dados. Então, é importante que vocês conheçam, entendam como funciona para ter essas possibilidades no dia a dia, ok? Então, um notebook, para quem não está tão habituado a código, pode parecer um pouco não tão amigável na primeira vez, mas eu vou passar passo a passo aqui, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu faço aqui no meu notebook é importar algumas bibliotecas. Por que eu faço isso? Porque vários códigos já vêm configurados para a gente nativamente, mas alguns a gente precisa importar. Eu não estou instalando nada, só estou importando essas bibliotecas para esse notebook em questão. Elas já estão disponíveis, eu vou importá-las para cá. Veja que assim que eu cliquei no Play, ele começou a conectar meu Spark Pool e já conectou. Quando ele ficou com a luz verdinha, significa que ele já está conectado. E ele já está rodando essa primeira célula para mim. Quando a gente sabe que ele foi bem sucedido, ele para de girar, ele ativa uma numeração aqui, que é a ordem que ele processou, e demonstra pra gente que está tudo ok. Essa célula específica não tem uma saída, um output, então a gente não vê nenhuma leitura, mas nas próximas a gente vai ver, ok? Eu utilizei alguns padrões aqui também de boas práticas, como utilizar essa letra aqui como um alias para as minhas funções. Depois vocês vão entender por que eu faço isso quando eu utilizar as funções. E a mesma coisa para os tipos de dados que eu vou utilizar. Bom, vamos direto ao ponto agora. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer uma leitura daquele nosso CSV de recebimentos, ok? Então, o que eu vou fazer a princípio é definir o caminho dele. Eu vou criar objetos que modularizem essas informações para ficar mais fácil. Da mesma forma que a gente está criando uma variável no Power Query. Estou criando uma variável chamada path e coloquei essa string, um texto dentro dela, que é esse caminho. Files, que está aqui, depois base de dados, que está aqui, depois
a gente tem nosso recebimento CSV, como se a gente estivesse apontando o caminho ali localmente, ok? Então, coloquei essa string ali para a gente, dentro da nossa variável. E agora eu vou criar um objeto chamado def. Def é uma nomenclatura muito comum dentro de notebooks, que significa data frame. E data frame é uma tabela estruturada com tipagem, que a gente vê isso no Python com pandas, e a gente também vê aqui no Spark com os data frames. Mas pensem que são as tabelas estruturadas que a gente vai utilizar, ok? Então eu estou utilizando essa expressão aqui para criar um data frame, e a primeira coisa que eu faço é chamo a minha biblioteca Spark, porque dentro dela eu tenho a minha opção de leitura, que é um read. Então, lá no começo eu falei de utilizar tudo em inglês, justamente por isso. Aqui eu não teria como fugir do inglês. As funções são em inglês, então eu vou ter que me adaptar a elas, ok? Então, vou utilizar um Spark, read. Aqui eu vou chamar algumas opções. E quais opções que eu estou chamando? Justamente aquelas que a gente especificou quando a gente estava criando o arquivo de tabela. Eu quero definir que o cabeçalho é verdadeiro, ou seja, eu tenho uma primeira linha de cabeçalho. E eu quero que o meu separador seja ponto e vírgula. Por que eu defino essas opções? Se eu não definir essas opções, não é obrigatório, mas por padrão ele vai entender que o separador é vírgula e que eu não tenho um cabeçalho na primeira linha. Então, se eu quero explicitamente definir isso, eu adiciono essas opções. E por fim, eu falo que ele é do tipo CSV e falo onde está o meu CSV, que está aqui na nossa variável path, que a gente acabou de definir aqui acima. Perfeito? Poderia colocar esse texto diretamente aqui? Sim. Mas aqui fica mais organizado, mais limpo, ok? E esses códigos do Spark, eles são todos encadeados. Toda vez que eu ponho um ponto, eu simplesmente estou escrevendo o código na frente. Eu poderia simplesmente colocar tudo isso aqui numa única linha dessa forma. Ele iria funcionar também. Mas deixar tudo isso e a gente vai encadeando o código, pode ficar bem complexo. Então a gente faz uma indentação aqui e deixa tudo mais organizado. Por isso eu abro e fecho parênteses no começo, aqui e aqui, para ele entender as minhas quebras corretamente. Perfeito? É só uma organização. No final, uma vez que o def for criado, ele simplesmente vai criar o objeto. Ele não vai me retornar nada, mas eu quero que ele me retorne alguma coisa. Então eu vou pedir para ele imprimir o esquema para mim. Então eu estou chamando uma função do meu data frame chamada print, de imprimir esquema. Ok? Vamos rodar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, Spark Job em progresso. Ele está processando para a gente. E veja que ele trouxe o esquema para a gente. Então, o que é o esquema de dados? Ele está mostrando quais colunas a gente tem nesse data frame, data, plano, cliente, UF, valor, e qual a tipagem delas. E ele trouxe tudo como string. Diferente do que quando a gente criou a tabela automaticamente, ele não inferiu o esquema. Eu poderia passar a opção, tá? Aqui dentro. Poderia adicionar uma outra option de infer schema igual a true. Poderia fazer isso. Mas, se eu faço isso, e eu vou fazer para a gente ver o que acontece, vai acontecer a mesma coisa que a gente viu da outra vez. Ele vai identificar corretamente o ID como inteiro, apenas, mas ele não vai entender a data como data e nem o valor recebido como valor decimal ou valor numérico. Então eu preferi não utilizar o infer schema aqui e fazer isso eu mesmo, ok? Então vou voltar para ele deixar tudo em string e agora a gente vai definir a tipagem dos nossos dados, ok? Na próxima célula aqui eu vou fazer então um select e é muito semelhante a um SQL, tá? Eu estou fazendo um select em cima do meu data frame e conforme eu vou chamando as colunas, eu vou alterando a tipagem delas e vou retornar isso no final. Basicamente isso. Poderia fazer com SQL também? Poderia. Vai funcionar da mesma forma. Como eu estou fazendo com Python, eu estou utilizando o select aqui do PySpark. Mas só muda a estrutura, o resultado final é o mesmo. Então, vou um pouco mais rápido agora que eu já passei esses primeiros conceitos. E o que eu estou fazendo aqui? Estou criando um novo objeto de data frame chamado typed. Poderia fazer em cima do objeto original, o próprio def, só que eu estaria subscrevendo ele. E caso eu queira ficar reprocessando, testando isso,
é melhor que eu crie um objeto separado para eu não perder a interação anterior. Só porque eu estou armazenando diferentes variáveis em memórias aqui, então eu quero deixá-las disponíveis caso eu queira voltar em alguma no meio do caminho, tá? Então, o meu def_type vai chamar o meu def original com um select, e dentro do meu select eu vou começar a chamar minhas colunas, ok? Então, é como se eu estivesse fazendo o from def select essas colunas aqui. Quais colunas que eu quero? Primeiro, eu chamei as colunas que eu não preciso fazer nada, que é cliente e o f. Elas já estão como string e eu quero que elas continuem como string. Então, eu só vou chamá-las aqui. Quando eu chego na plano contas ID, eu já preciso fazer um cast para inteiro. E é aqui que vem a nossa f, que eu coloquei no início. Então, eu coloquei as minhas funções dentro desse apelido f. Para quando eu precisar chamar uma função, como eu estou chamando a função call aqui, de coluna, eu apenas fazer o f.call. Tá, mas eu precisava desse f, eu não podia fazer o call direto? Se eu não tivesse colocado o f aqui, sim, eu poderia chamar o call direto. Mas é uma boa prática a gente fazer dessa maneira, porque existem funções do Python e do PySpark que podem conflitar entre si. E eu quero ter certeza que eu estou utilizando o PySpark, não o Python puro. Porque eu quero utilizar todo o processamento paralelo do Spark, ok? Então eu vou utilizar aqui um fcall para referenciar minha coluna plano contas ID e vou fazer um cast para inteiro. Ah, mas por que você não só referenciou a coluna como você fez antes? E depois colocou o cast? Porque se eu fizesse dessa maneira aqui, como uma string, eu não consigo passar um cast em uma string. Eu passo um cast em uma coluna. Então, para ele entender que eu estou aplicando o cast em uma coluna, eu encapsulo a minha coluna dentro de um call. Aí ele entende que isso é uma coluna e eu posso passar um cast para ela. Ok? Um outro ponto muito interessante aqui dos notebooks dentro do Fabric é que qualquer objeto que você passar o mouse sobre, seja função, qualquer coisa, ele vai te dar várias dicas aqui, documentação, e vai simplificar bastante o processo, ok? Então, faço o cast do plano contas para inteiro. Agora a gente vai manipular nossa data com uma função chamada toDate, ok? Novamente, passo F, toDate, e aí aqui que minha toDate pede dois argumentos. A coluna de data, que é a data, e o padrão do qual eu estou lendo. E é aqui que eu defino que você vai ler dia, mês e ano. E aí ele vai entender corretamente. Se eu processar diretamente a coluna, ele vai retornar para mim um título um pouco estranho, ok? E eu vou demonstrar isso aqui, mas é por isso que no final eu passo um alias, semelhante ao que a gente faz no SQL. Seria um asData, para ele não retornar a função para mim. Eu quero que ele retorne o próprio título da coluna data, ok? E agora essa é a parte um pouquinho mais complexa do código, mas vou explicar o que eu fiz aqui, que foi para tirar aquele R e cifrão do código e para eu substituir a nossa vírgula por ponto. Então eu fiz dois passos aqui, coloquei um dentro do outro. O primeiro ponto que eu estou fazendo é eu quero remover tudo que não for número e vírgula, ok? Essa é a ideia que eu estou fazendo aqui, dentro dessa linha. Então, eu estou utilizando uma função chamada regexReplace. Ele utiliza um padrão regex, que é um padrão ali que ele vai pegar do regex do Java. Não é tão amigável realmente, mas então eu utilizei aqui o GPT para me ajudar. Eu também não sei padrões regex de core. E falei, tá, eu quero um padrão para que eu mantenha somente números e vírgula. Por que a vírgula? Porque a vírgula, na nossa tabela original, ela é o nosso separador de decimais. E eu preciso dos centavos, né? É um valor recebido, eu preciso dos centavos. O ponto, que é o separador de milhar, eu não estou preocupado com ele. Então eu posso remover ele, tá? Então eu só quero manter valores e vírgula. Então, no regex replace, eu passo qual coluna você está aplicando, o regex, que é o valor recebido, e qual é o padrão de transformação. O padrão de transformação ele está falando de 0 a 9, então 0-9, e a vírgula. E essas duas barras invertidas aqui é o que ele chama de caractere de escape, senão ele não entende a vírgula corretamente. Mas ele que definiu esse padrão, eu só repliquei aqui. Então esse padrão vai dentro de colchetes, e esse circunflexo significa que
tudo exceto. Ou seja, tudo que está na linha, exceto o que vai de 0 a 9 e a vírgula, você vai substituir, porque é um replace. E você quer substituir por quê? E eu coloquei uma string vazia, ou seja, por nada. Então, qualquer coisa que não seja de 0 a 9, ou seja, que não seja número, e vírgula, você vai substituir por nada, ou seja, você vai tirar fora. Ok? É isso que a gente está fazendo. Depois que eu faço isso, ainda nessa linha, eu vou trocar a minha vírgula, que ficou, né? Eu pedi para ele manter a vírgula, eu vou trocar essa vírgula por um ponto. Porque para o nosso código aqui, ele vai entender o ponto como separador de decimais, não a vírgula. Então, para ele converter o meu número corretamente quando eu passar o cast aqui no final, eu preciso que isso venha como ponto, não como vírgula. Isso significa que lá no meu relatório eu vou mudar meus decimais de vírgula para ponto? Não, porque isso a gente vai poder utilizar o padrão português brasileiro lá no modelo semântico. Esse aqui é só o padrão de dados que a tabela delta vai armazenar. Ok? E o nosso data frame também. Então, a gente, no momento, precisa deixar isso como ponto, senão a gente vai ter problema na nossa conversão. Fiz isso, então, finalmente eu vou fazer o cast para decimal. Aqui eu coloquei que eu quero o tipo decimal type, então aqui eu estou utilizando aquele tzinho, tá? Que eu importei aqui, para decimal type, 2 casas decimais, e posso ter 10 algarismos aqui, é um número bem extenso, pode chegar até na casa aí dos bilhões, então não vou ter problemas com isso. E o alias, valor recebido, ok? No final eu vou fazer um display da nossa tabela, e o display é realmente mostrar ela como um todo. Então veja que agora a gente tem nosso cliente, ele vem na ordem que eu passei aqui, o primeiro cliente, depois é o F, depois o plano contas ID como inteiro, nossa data como data, veja que ele traz no padrão ano, mês, dia, e por fim o nosso valor recebido como decimal aqui com as 2 casas depois da vírgula. Ele também traz algumas estatísticas aqui das nossas colunas, bem legal, dá para a gente explorar mais sobre o nosso data frame. Bom, sei que foram muitos passos, mas está tudo pronto aqui, detalhado, e esse foi o processo de transformação que a gente fez para deixar o nosso data frame da forma que a gente esperava, ok? O único passo que falta agora é gravar isso de volta no nosso data frame. Desculpa, no nosso Lakehouse. Ele já está dentro do data frame, né? Só que o data frame só existe dentro do notebook. Eu preciso deixar isso como um arquivo físico, né? Uma tabela física dentro do nosso Lakehouse. Então, agora a gente vai usar o mesmo padrão, tá? Veja que no início a gente usou aqui, ó, um read options e o formato, e agora a gente vai usar um write. Então, dessa vez eu não estou chamando o Spark, mas sim o data frame, porque quem eu vou gravar é o data frame, ok? Então, do data frame eu passo um write, falo qual é o formato. Por padrão, ele já entenderia que era delta. Se eu não passasse nada, ele também gravaria como delta, mas eu posso gravar outros formatos de tabela aqui. Eu estou escolhendo a delta. O modo é overwrite, porque eu quero sobrescrever esses dados. Se não existir, tudo bem. Se existir, ele vai sobrescrever. Posso utilizar append ou merge, então são outras formas de escrever o dado aqui. E no final, um save as table e o nome da tabela. Basta eu fazer isso, uma vez que ele já está vinculado a esse Lakehouse e é unicamente esse Lakehouse, ele vai gravar essa tabela fato recebimentos aqui no nosso Lakehouse. Posso processar novamente? Posso, porque eu estou com o mode overwrite aqui, ok? Então, se eu rodá-la novamente, ele vai sobrescrever essa tabela. E não vou ter alterações, porque eu não tive alterações nos meus dados, mas ele vai gravar uma nova versão dessa tabela, porque a tabela delta tem a propriedade de gravar versões. Eu tenho históricos da tabela. Isso me permite voltar no tempo de uma tabela delta. Isso é bem legal. Então ele vai gravar aqui a tabela, vai levar alguns segundos. Ok, tá pronto. Se eu clicar aqui na tabela, eu não vou ver uma preview dela, tá? Porque eu estou dentro da experiência do notebook, mas eu posso fechar essa experiência agora. Ah, uma observação antes de eu fechar. Essa sessão está ligada, eu posso parar ela, mas se eu não parar, se ela ficar um tempo
sem nenhuma execução, ela vai desligar automaticamente. Ou seja, aquelas máquinas que eu estava utilizando, elas vão parar automaticamente. Então, eu posso vir aqui e parar de uma vez, ou posso deixar que ele encerre automaticamente. Preferencialmente, é sempre bom parar para evitar qualquer consumo de recursos necessário. Então, vou fechar meu notebook. Vou voltar aqui na nossa fato recebimentos. Claro, é sempre bom dar um refresh aqui, porque pode ser que isso já esteja cacheado no navegador. Em tese, eu não devo ter nenhuma alteração, porque é a mesma tabela. Mas eu vou ter uma alteração no histórico dos arquivos. E isso eu vou demonstrar para vocês, porque eu sobrescrevi a minha versão anterior. Ok, tá aqui, mesma tabela. Porém, vou vir aqui nos Files, View Files, e vejam que agora eu tenho um segundo parquet. É o mesmo tamanho, porque é o mesmo arquivo, mas se eu vejo no Delta Log, eu tenho o final 00 e o final 01. Essa é a primeira vez que eu escrevi a tabela, essa é a segunda vez que eu escrevi a tabela. Então aqui foi o momento que eu criei a minha tabela, tá? Ele está usando uma operação aqui, ó, de Create or Replace Table. E essa é a segunda vez que ele novamente fez um Create or Replace, porque dessa vez ele está fazendo um Replace na tabela, ok? Então, eu tenho duas versões da tabela. Se eu fizesse alguma alteração, eu teria a versão 2 e a versão 1, poderia navegar entre elas, ok? Bom, até aqui a gente já explorou metade das nossas tabelas. Falta a gente trazer a tabela de calendário e a tabela de pagamentos. Vamos voltar então para o nosso Workspace e vamos finalmente para o nosso Extract e Transform. E aqui eu vou começar pelo nosso Dataflow, pagamentos. O Dataflow vai ser a experiência mais familiar para a gente, porque ele é muito semelhante ao que a gente utiliza no próprio Dataflow do Power BI, ou mesmo no Power Query, mas a gente está utilizando o Dataflow Gen 2, Dataflow do Fabric, e ele tem uma diferença muito importante para a gente aqui, tá? Para a gente criar um Dataflow Gen 2, se a gente vier em New Item, eu só quero demonstrar a diferença entre esses Dataflows. Então, quando eu vier aqui em Get Data, porque eu estou buscando dados, estou transformando também, mas dentro do Get Data eu tenho o Dataflow Gen 1, que ele tem o ícone roxo, é o Dataflow do Power BI. E eu tenho o Dataflow Gen 2, que é o Dataflow do Fabric. A gente quer utilizar o Dataflow Gen 2 aqui, ok? E vamos ver por que a gente quer utilizar esse Dataflow Gen 2. Quando eu abrir o Dataflow, é exatamente a mesma cara do nosso Power Query ou do nosso Dataflow. A gente tem aqui, né, as nossas queries do lado esquerdo, a gente tem as etapas do nosso lado direito. Eu organizei as pastas aqui para ficar claro. A gente tem um parâmetro, que é um folder path, estou buscando os dados do meu desktop local. Tenho as tabelas intermediárias, fiz exatamente como o Léo desenvolve na aula. Então, eu tenho a nossa referência, onde estão as nossas abas, que tem os dados de 17 e 18. A gente abre e transforma essas tabelas. Então, eu tenho aqui os dados de 2017, os dados de 2018. E no final, a gente unifica isso na nossa tabela Fato Pagamentos, que é essa tabela final, ok? E qual é o ponto mais interessante aqui quando a gente está usando o Dataflow Gen 2? É que ele tem uma opção que a gente não tem no Dataflow Gen 1, que é o nosso Data Destination. Então veja que para as etapas anteriores, eu não tenho um Data Destination ativado, porque eu estou trabalhando com etapas intermediárias. Mas para a tabela Fato Pagamentos, eu tenho Data Destination, que é o Lakehouse. Isso significa que eu estou criando uma tabela ou atualizando uma tabela já existente no Lakehouse com os dados desse Dataflow. Isso aqui é a parte mais poderosa desse Dataflow. A gente já consegue gravar esses dados diretamente ou em arquivos do Lakehouse ou em tabelas do Lakehouse. Então, vou fazer um update método aqui, que é um replace na tabela Fato Pagamentos no nosso Lakehouse, ok? E um outro ponto muito interessante que a gente pode ver aqui é se a gente vier em View e vou trocar para Diagram View, veja que interessante a visualização do nosso processo de forma visual.
A gente tem um parâmetro, nosso folder path, que é passado para a nossa base de dados, que é a primeira leitura do nosso Excel. Ele se baseia nesse parâmetro que aponta para uma URL que está no meu desktop local. Faz a leitura desses dados. Desses dados eu tenho duas referências que são as saídas de 17 e 18. E por fim, eu unifico elas na nossa fato pagamentos. E vejam que as pastinhas que eu criei, elas são nomeadas aqui, ó. Então, eu tenho o meu parâmetro dentro de parâmetros, eu tenho minha base de dados e as minhas saídas dentro de referências, e eu tenho minhas tabelas, minha fato pagamento dentro de tabelas. Muito bacana, né? E uma outra observação, não vou passar pela configuração disso aqui, não é o objetivo, mas, claro, como eu estou utilizando um Dataflow para ler dados do meu desktop, eu utilizei um gateway de dados, ok? Pode ser eu estou utilizando o gateway corporativo, mas pode ser o gateway de dados local, para trazer esses dados no meu desktop para o Dataflow. Semelhante quando a gente faz uma conexão de dados local dentro do nosso Power BI, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu vou descarregar esses dados lá na tabela Fato Pagamentos. Vou voltar aqui então para a visão do Power Query e vou só demonstrar aqui essas opções de quando a gente conecta num Data Destination. Veja que ele está utilizando essa conexão padrão com Lakehouse. A gente pode criá-la pela primeira vez. Coloquei autenticação organizacional porque ele está utilizando o meu próprio e-mail, meu próprio domínio para vincular as informações. Depois ele vai perguntar para a gente qual é o destination. Nesse caso é o nosso próprio Lakehouse. Eu só vou demonstrar aqui o caminho. Ó. Ele está apontando agora para uma tabela existente, né, porque ela já existe, que é a nossa tabela Fato Pagamentos. Então, aqui ele aponta para a tabela Fatos Pagamentos, que está lá no nosso Lakehouse financeiro. Eu até consigo ver outros objetos que eu tenho aqui. Tem, por exemplo, um Dataflow Staging Lakehouse. É um Lakehouse criado automaticamente pelos Dataflows. A gente não precisa preocupar com eles, é só um step intermediário que ele utiliza. Também enxergo o meu próprio workspace aqui. Enfim, todos os objetos que eu tenho acesso eu consigo ver aqui. E ele está apontando para o nosso Lakehouse financeiro, para a tabela Fato Pagamentos. Só uma observação aqui, uma pequena correção que eu gostaria de fazer. Anteriormente eu falei que posso descarregar em arquivos e tabelas. Na verdade, Dataflows eu só descarrego em tabelas. Notebooks e pipelines eu posso descarregar em arquivos ou tabelas. Ok? Tá, vou cancelar aqui, não quero fazer nenhuma alteração, só queria demonstrar. Uma vez que eu termine de configurar o meu Dataflow, eu posso dar um publish. Não vou fazer o publish novamente, porque eu vou disparar uma atualização, uma regravação dele. Mas toda vez que eu faço esse publish aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Para eu fechar o Dataflow, canto superior direito tem um xzinho aqui, ok? Isso para não necessariamente publicar. Mas toda vez que eu der um publish, o que vai acontecer é esse Dataflow vai atualizar e ele vai gravar os dados lá no Lakehouse. E eu posso demonstrar isso para vocês aqui, ó, no Refresh History. Veja que eu tenho aqui as últimas gravações que eu fiz. E nessa última gravação, se eu clicar aqui no histórico, eu vejo quando começou, o tempo que demorou e as tabelas que ele gerou. Então, por exemplo, ele está falando aqui da atividade que ele gerou a fato pagamentos write to data destination. Ou seja, é a atividade justamente que ele está gravando estes dados lá no nosso Lakehouse. Perfeito? Muito bem. E com isso a gente já tem também a nossa fato pagamentos. A última tabela restante é a nossa tabela calendário. Eu poderia também ter feito a calendário dentro de um Dataflow, ficaria bem semelhante a criar uma tabela no Power Query. Mas o que eu não poderia fazer, que é o que o Léo faz na aula, é criar a nossa tabela calendário como uma tabela calculada. E por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente vai utilizar o modelo Direct Lake. E quando a gente utiliza um modelo em Direct Lake, a gente não pode ainda criar tabelas calculadas dentro do modelo Direct Lake.
Portanto, uma calendário DAX não é opção nesse momento. Então, eu poderia ou trazer, né, via Dataflow, criar ali no Power Query, é uma ótima opção. Poderia fazer via SQL, enfim. Mas eu escolhi apresentar o pipeline, que é uma experiência que eu não mostrei para vocês aqui ainda. Então, o que eu fiz foi, criei um pipeline, mesma experiência, new item, data pipeline, que já está aqui nos meus favoritos. E o pipeline, ele é uma experiência semelhante ao Azure Data Factory, mas adaptada aqui para o cenário do Fabric. Dentro do pipeline, eu vou utilizar uma atividade de copy data, ou seja, copiar dados, e eu vou trazer um calendário que eu disponibilizei num GitHub meu, público. Então, eu tenho um arquivo CSV lá de um calendário, e eu estou copiando os dados deste arquivo para cá. A gente pode utilizar aqui dentro de um pipeline, da primeira vez, uma atividade que nos auxilie para fazer isso. Eu posso vir aqui no Activities, Copy Data e Use Copy Assistance. Foi o que eu fiz quando eu criei essa atividade. E ele vai nos guiar passo a passo as informações que a gente tem que fornecer aqui. Então, escolher o data source, conectar nesse data source. Então, no caso, né, eu estou conectando numa fonte web. Então, eu coloquei aqui um HTTP, que é essa source quando eu vou passar uma URL. Então, eu passei minha URL aqui, direto do meu arquivo CSV lá no GitHub, ok? Fiz a minha conexão com esse data source. É uma conexão via web, então conexão, como é uma fonte pública, eu fiz uma conexão anônima. Escolhi meu data destination, que é a minha tabela calendário lá no nosso Lakehouse. Configurei as colunas e gravei dentro do Lakehouse, ok? Vou sair aqui e vou demonstrar dentro da atividade como que essas configurações ficam, porque é aqui que realmente a gente tem que ter essa atenção. Então, dentro do Copy Data, veja que eu chamei ela de Copied in Data. Coloquei aqui uma descrição para documentar isso. Eu copio os dados da calendário disponível no GitHub a partir da web. Esse Activity State significa que quando eu rodar esse pipeline, ele vai processar essa atividade. Se ela tivesse desativada, ele ignoraria ela. Caso eu esteja debugando, eu posso desativar algumas atividades pontualmente. E aqui eu vou avançar para as próximas abas. Então, Source é a minha fonte. Veja que ele está olhando essa conexão calendário web. Se eu testar essa conexão aqui para a gente ver se ela está online, né, ou seja, está disponível, eu consigo enxergar essa conexão. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ok, conexão bem sucedida. Posso dar um preview dos dados aqui também. Não vou fazer porque vai demorar um pouco. Mas vou demonstrar onde que essa conexão está configurada, que é semelhante onde a gente configura as conexões de um gateway. Já mostro a conexão que eu utilizei no gateway anteriormente. Mas antes, só para eu encerrar essa aba aqui, nosso file format é um arquivo de texto delimitado, né, texto CSV, tem algumas configurações que a gente pode passar aqui. Ele está separado por vírgula, ele tem uma quebra de linha. Aqui ele vai identificar automaticamente, tá? Posso dar um detect format, ele vai acertar tudo a maioria das vezes. É difícil a gente ter que manipular alguma coisa manualmente aqui, mas no geral ele vai pegar a maioria das informações corretamente. Normalmente a gente pode marcar aqui também, né, a primeira linha como cabeçalho, como é o caso, o encoding, enfim, semelhante como a gente está lendo um CSV Power BI, no Power Query, mas passando aqui para o nosso pipeline. Antes de eu ir para o destination, vou mostrar então as conexões. Então, para ver as conexões, eu venho aqui na engrenagem, Manage Connection Gateways. Então, aqui a gente tem tanto conexões de gateway quanto conexões do Fabric, tá? O Fabric também utiliza o gateway de dados. Então, sempre que a gente precisar fazer alguma conexão com arquivos locais, como eu fiz no Dataflow, a gente vai utilizar o gateway. O mesmo gateway que a gente está acostumado no Power BI. Quando for conexão web ou entre os arquivos do Fabric que já está na cloud, a gente não precisa de um gateway. Então, veja que eu tenho minha conexão aqui, calendário web, é uma conexão do tipo HTTP, ok? Vocês viram que ela está online, eu posso verificar novamente aqui, ela está online. E se eu ver aqui as configurações dela, eu consigo ver mais alguns detalhes. Eu dei esse nome para ela, calendário, que é uma conexão web. Algumas informações aqui eu não consigo alterar uma vez que ela está criada, como aqui o Data Source Path, que é o URL que eu passei para a conexão, lá para o meu arquivo CSV. O tipo de autenticação que é anônimo. Nível de privacidade eu não coloquei. E a minha conexão
com a minha pasta local, que eu chamei aqui de financeiro local folder, veja que ela tem um gateway associado, que é o meu gateway. E se eu validá-la aqui, ela também tem que estar online, senão meu Dataflow não vai funcionar, né? Então ele depende que o meu gateway esteja ligado para que essa conexão esteja ativa. Perfeito, também está bem configurado. Se eu vier aqui nas configurações, então eu tenho um gateway, tenho o nome da conexão, o tipo de conexão que é com pasta e aonde que ela está apontando para minha pasta no meu desktop. Então tá lá no meu D, Power BI Series, financeiro, base de dados, ok? E a minha autenticação via Windows que eu passei aqui. Perfeito, também tem a minha conexão do Lakehouse. Essa conexão do Lakehouse foi a que a gente usou entre o Dataflow e o Lakehouse. E a gente tem uma outra conexão com o Lakehouse que eu chamei de Pipeline Lakehouse para diferenciar elas, que é como o pipeline vai se conectar ao Lakehouse para gravar os dados, que é o que a gente vai ver agora. Essas conexões normalmente elas são criadas automaticamente no momento que você está integrando os objetos. Então não precisa vir aqui configurar nada manualmente. Retornando ao nosso pipeline, então a gente tem aqui o nosso destination, que é o nosso Lakehouse financeiro. Estou apontando para tables. Veja que aqui eu poderia apontar para files, como eu disse anteriormente. E para a tabela de calendário. E por fim, no mapping, aqui eu fiz o mapeamento das colunas, porque como eu estou lendo a partir de um CSV, ele vai entender todas as colunas como string. Mas eu sabia que algumas colunas eu poderia manipular, como por exemplo o ID da data, que é a data no formato ano, mês, dia, mas em número inteiro, eu passei como inteiro. A data como data, várias colunas aqui que realmente são strings eu mantive como string, e várias colunas que são inteiro eu troquei para inteiro. Então eu fiz esse mapeamento aqui das colunas do meu esquema. E ok, aqui eu não preciso mexer em nada nessas settings. Uma vez que esse pipeline está criado, eu posso validar se não tem nada aparentemente errado com ele. Venho aqui em Home e Validate. Se ele ver que não tem nada errado, não vai aparecer nada aqui pra gente. E a partir do momento que eu der o run, ele vai executar. Não vou executar de novo aqui, mas ele regravaria a nossa tabela calendário. O último passo que a gente tem que fazer agora é criar o nosso modelo semântico. E aqui é o ponto que a gente dá esse step à frente, né? A gente não está mais desenvolvendo um modelo semântico no desktop. A gente está desenvolvendo isso no Fabric, porque a gente quer um modelo Direct Lake. Já é possível, sim, a gente editar modelos semânticos do Direct Lake no desktop, mas a gente precisa primeiro criar ele aqui no Fabric. E como que a gente faz isso? Vou voltar aqui no nosso workspace só para retomar o ponto que a gente está. Então a gente já cumpriu Extract, Transform, Load e esse Transform do Notebook. Agora só falta a gente fazer o Model e Visualize. Legal? Veja que no Model Visualize a gente tem o relatório e o modelo semântico. Bom, como eu já mostrei com todos os recursos, parece intuitivo que a gente venha aqui em New Item e selecione o modelo semântico, correto? Mas se eu fizer isso, veja que as opções que ele dá pra gente é Excel, CSV ou colar dados manualmente. Não é bem isso que eu quero. Eu quero utilizar as tabelas do nosso Lakehouse, e ele não está me dando opção de Lakehouse aqui. Então, quando a gente for criar um modelo semântico de Direct Lake, a gente nunca vai partir do modelo semântico, mas a gente vai partir do próprio Lakehouse ou do Data Warehouse. A gente também pode criar modelos em Direct Lake a partir de um Data Warehouse. No caso, eu estou mostrando o Lakehouse, então a gente vai partir do Lakehouse. Bom, então vou abrir aqui o nosso Lakehouse. E vejam que logo na aba superior do nosso Lakehouse a gente tem a opção New Semantic Model. Quando eu selecionar essa opção, ele vai deixar eu definir o workspace e as tabelas que eu quero utilizar. Veja que ele também tem a opção para views, não só tabelas. Mas tomem cuidado ao utilizar views. Quando a gente utiliza views em um modelo Direct Lake, ele perde a propriedade do Direct Lake e faz um fallback para Direct Query. Ou seja, a gente está criando um modelo Direct Query. Então, recomendado, se você quer utilizar o modelo como Direct Lake, utiliza tables, não views. Ok? E dentro das tables eu posso selecionar minhas tabelas delta. Então a gente tem aqui a nossa calendário, a plano contas, a pagamentos e a recebimentos. Marco essas tabelas.
defino um nome para o modelo aqui. Veja que ele já fala, Direct Lake Semantic Model Name. E um ponto muito interessante é que ele deixa de selecionar os workspaces. Eu só tenho esse workspace, mas se eu tivesse acesso a outros workspaces, eu poderia salvar num workspace externo a esse. E segregar os acessos, segregar o consumo, ou seja, trabalhar com diferentes capacidades do Fabric em diferentes capacidades. Então as possibilidades aqui são muitas, tá? Nesse caso eu criei no próprio workspace financeiro, tá? Foi isso que eu fiz. Selecionei as tabelas, criei nosso modelo semântico. E o modelo semântico agora está aqui no nosso Model Visualize, que é o nosso SM financeiro. Quando a gente cria um modelo semântico no Direct Lake, a gente consegue abrir ele aqui, ó, Open Data Model, no próprio Fabric. E aqui está o nosso modelo. Semelhante ao que o Léo fez, eu relacionei as tabelas calendário com a fato pagamentos com recebimentos e a plano contas com a fato pagamentos e recebimentos. Mesma estrutura que a gente está acostumado com o Power BI Desktop, ok? A gente só tem que ter o cuidado aqui com alguns detalhes, porque ele não vai mostrar uma preview das colunas para a gente, porque aqui a gente só está vendo o metadado, a gente não está vendo o dado, então a gente tem que ter certeza que a gente está relacionando as colunas corretas. E eu recomendo sempre a fazer, na hora que for arrastar, puxa da fato para a dimensão e não da dimensão para fato, porque ele sempre vai tentar criar uma relação do tipo muitos para 1. Então, preferencialmente, faça da fato para a dimensão. Não que você não possa alterar depois, é só uma recomendação. A grande observação aqui é que a gente vê que as tabelas têm esse íconezinho em cima, que parecem pequenas ondas, né? E aqui a gente vê esse símbolozinho também. E se a gente passar o mouse sobre, a gente vê que o Storage Mode é Direct Lake. Isso garante pra gente que este é o modelo Direct Lake. Como eu falei anteriormente, a gente não pode criar tabelas calculadas aqui, ok? Então não tem opção New Table, nem New Column para colunas calculadas, ok? O que a gente pode criar são grupos de cálculo, mas aí já é uma outra história. E aí vem uma outra diferença também em relação ao que o Léo faz. Normalmente a gente gosta de criar uma tabela de medidas, né? Eu também gosto, mas a gente não vai fazer isso aqui porque a gente não pode criar uma tabela diretamente. Como eu não tenho acesso aqui nem ao Power Query para criar uma tabela diretamente aqui. Poderia criar uma tabela vazia e enviar para cá, mas não acho que seja a forma mais interessante de fazer isso. E também não posso criar uma tabela calculada para ser a tabela de medidas. Então, a forma que eu fiz aqui foi, eu organizei as medidas dentro das tabelas a qual elas pertencem, tá? Então, por exemplo, dentro da nossa fato recebimento, eu tenho aqui as colunas da fato e tenho as medidas. Então, eu organizei elas em pastas, tá? Apontando aqui o nosso display folder. Então, a gente tem aqui o caminho das nossas medidas. Fiz isso para fato recebimento, fiz isso para fato recebimento. É claro que às vezes tem medidas que vão utilizar colunas ou informações de tabelas diferentes, mas organize da forma que faça mais sentido e isso deixa o modelo bem organizado. Só evite deixar tudo muito solto para não se perder também onde essas informações estão alocadas. Normalmente eu não crio medidas direto nas tabelas de dimensões, então aqui só tem as colunas, a não ser, claro, que aquela medida seja referente a alguma coluna da dimensão, ok? Bom, uma vez feito isso, então, criei todo o modelo aqui, criei as medidas aqui também. O último passo é partir para o relatório e conectar nesse modelo, ok? E aí, vou mudar para a tela do nosso relatório agora, voltando para o nosso Power BI. Já estou aqui no nosso relatório, e aí vocês podem ver que ele está conectado live ao Power BI Semantic Model. E é justamente isso que acontece. Quando a gente publica um modelo semântico e depois conecta um relatório a um modelo semântico já publicado, a gente tem uma live connection. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, quando a gente tem uma live connection, o report ele não precisa de atualizar. Sempre que o modelo for atualizado, o report também vai estar atualizado. Ok, até aí? É isso que acontece. E então esse modelo vai ficar atualizado. Desculpa, esse relatório vai ficar atualizado para a gente. Então, esse nosso relatório, que está apontando lá para o Direct Lake,
A gente vê ele aqui como uma Live Connection, ok? Aqui está o modelo. Tem as nossas dimensões, nossa fato. A diferença é que aqui no desktop ele mostra como uma Live Connection. Então ele mostra ali que o Data Source é um modelo do Analysis Service, que de fato é um modelo do Analysis Service, nosso modelo semântico, ok? Então a gente está conectado nele. E sempre que tiver qualquer alteração nesse modelo, isso vai refletir no nosso relatório. E essa é a grande sacada do Direct Lake. Porque o Direct Lake, o que ele está fazendo é ler os dados diretamente do Lakehouse ou do Data Warehouse. Então, sempre que tiver uma alteração, ele pode se atualizar imediatamente. Então, a gente consegue trazer o real time que a gente tem no Direct Query, mas sem a latência do Direct Query, porque o Direct Lake trabalha quase da mesma forma que o import, ok? Então, ele tem uma robustez, uma performance otimizada aqui. A gente consegue utilizar bem esse relatório, mas sem precisar ficar programando ou agendando atualizações. E ele já está conectado. Claro que vocês podem ver que a gente não tem as possibilidades de ver as tabelas, ver os dados aqui, ou fazer alterações diretas na modelagem, como criar tabelas calculadas, colunas, todo esse tipo de manipulação a gente faz no modelo, o que é possível. Criar medidas a gente pode, criar medidas no relatório, mas eu recomendo sempre manter as medidas no modelo, caso essas medidas vão ser utilizadas em mais de um relatório. Se for só para aquele relatório, pode criar medida direto no relatório, não tem problema, até pela facilidade de testar as medidas aqui. É possível testar no modelo semântico direto no Fabric? Sim, com a DAX Query View, como a gente tem aqui. A gente também tem essa opção online, ok? Não é o foco aqui, não vou demonstrar isso, mas a gente pode fazer isso lá também. O último ponto que eu queria demonstrar para fechar esse conteúdo é como que eu tenho certeza que esse modelo semântico realmente está se atualizando em tempo real com as alterações que acontecem no meu Lakehouse. Então, vou voltar para o Fabric. E aqui no Fabric, vou voltar no nosso Workspace. E aqui no nosso Workspace, a gente vai selecionar o modelo semântico, ok? Então, vamos pegar o nosso modelo semântico e vamos nas configurações dele, porque normalmente é aqui que a gente agenda uma atualização, perfeito? Então, tem em Settings, veja que a gente tem a opção de Refresh aqui, ok? Quando eu abrir a opção de Refresh, eu tenho duas opções. Eu posso configurar um Schedule Refresh, ou seja, pedir para que esse modelo seja atualizado em horas específicas do dia, como eu já faço normalmente com os modelos semânticos importados do Power BI, mas eu posso não utilizar essa possibilidade e deixar apenas essa opção de estimativa. Keep your direct lake data up to date. O que significa isso? Sempre que tiver alterações nas tabelas delta às quais esse modelo está conectado, ele também vai se atualizar, vai atualizar esses dados. Ou seja, vai fazer uma atualização inteligente aqui daqueles dados e vai disponibilizar isso para a gente. Então a gente vai ter esse modelo atualizado em real time. Então isso aqui é a grande vantagem que a gente tem utilizando os modelos Direct Lake, mas ele ainda deixa disponível para a gente a opção de configurar Schedule Refresh, porque você pode preferir, por exemplo, tem um pipeline de dados que vai processar meus dados ali todos e eu só quero que atualize quando isso ficar pronto. Então toda vez que isso terminar, eu tenho meu Schedule Refresh normalmente. Então, fica a seu critério como configurar isso. No final, a gente tem toda essa estrutura pronta, com todas essas possibilidades, e o nosso relatório já publicado aqui, funcionando no modelo Direct Lake. Ok? E uma coisa que eu fiz por fim, para garantir que este relatório vai responder a quaisquer alterações visualmente, porque eu já sei que o modelo está respondendo, mas como que eu sei que visualmente isso aqui vai atualizar sem que o usuário tenha que ficar dando um refresh da página constantemente? Isso a gente configura lá no nosso arquivo antes de publicar. É uma opção que só fica disponível quando a gente está conectado em modelos Live Connection ou Direct Query, ou nesse caso, nosso Direct Lake, ok? Que a gente tem essa opção aqui de Page Refresh.
Então, ela está ativado e eu coloquei aqui um Auto Page Refresh a cada 1 minuto. Esse é um tempo extremamente baixo, claro, normalmente a gente vai deixar um tempo maior, não precisa ser a cada 1 minuto, até por padrão o limite mínimo é 5 minutos, é a configuração da capacidade, mas você pode alterar isso para menos. Mas claro, tem que ter cuidado com isso para não ficar disparando queries para o modelo a todo momento também. Mas isso é uma forma de garantir que essa página vai ser atualizada a cada X minutos, X horas, enfim, e garantir que quem tiver com aquele relatório aberto, então, por exemplo, você está com o relatório num telão e ele vai ficar se atualizando constantemente sem depender de um refresh manual. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram de conteúdos como esse e querem saber mais sobre Microsoft Fabric, não deixe de acompanhar, porque em breve a gente deve ter grandes novidades aí no canal. Obrigado, pessoal. Muito bem, show de bola, parabéns, Diego. Que aula, hein? Que aula, galera, que aula. Agora, me diz aí, você gostaria de assuntos de engenharia de dados aqui no nosso canal? Quer aprender mais sobre Fabric, sobre Pentaho, Apache Hop, toda essa parte de criação de Data Warehouse, ETL? Então, comenta aqui embaixo, ó, eu quero que em breve traremos novos conteúdos, novos cursos sobre todo esse universo da engenharia de dados. Mas comenta aqui embaixo, hein? Quero ver se vocês interagindo aqui para realmente mostrar que vocês estão a fim de aprender sobre engenharia de dados e toda essa parte aí de ingestão e manipulação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.